Olá, seja muito bem-vindo ao Poder e Negócios de hoje. Vamos conversar com o jurista Kiyoshi Arada, um dos mais respeitados e conhecidos internacionalmente pela forte atuação na área tributária. Ele é inclusive o fundador e presidente do IBDAFT, que é o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, e está por dentro de tudo que está acontecendo no nosso país e também internacionalmente. Inclusive, doutor, recentemente com a posse do Trump, presidente americano, muita coisa mudou, inclusive aqui no Brasil. Nossas instituições agora parece até estar com um pouco de medo. Doutor Kiyoshi, é sempre um prazer poder conversar com o senhor, viu? Prazer é meu, Tiago. Doutor, falando já inicialmente de Trump e Moraes, não é? O ministro Alexandre de Moraes agora se vê numa situação um pouco delicada, até em função da questão envolvendo as big techs, as grandes empresas de tecnologia, inclusive plataformas de vídeo, não, doutor? Americanas. Exato. Uma briga que era entre duas pessoas físicas, Alexandre de Moraes contra Elon Musk, e agora, com esse negócio de o ministro bloquear a plataforma de um cidadão que está morando nos Estados Unidos, mexeu com a soberania americana. Não é? Então, que o Trump chama aquilo de soberania digital. Então, X e a plataforma Rumble ingressou com uma ação judicial contra o ministro Alexandre de Moraes lá num condado lá da Flórida. Não é? Isso recentemente. Só que antes tinha entrado na capital, Washington, contra Alexandre de Moraes por atentar contra a liberdade de pensamento, que é a coisa mais sagrada para os Estados Unidos, é a liberdade de pensamento. Tanto é que, logo depois da posse, ele falou que o principal adversário dele não é a China nem a Rússia, né? Nem a Europa, mas o adversário principal é aqueles que atentam contra a liberdade de expressão. Então, essa liberdade de expressão é muito cara, então eu não sei em que pé anda essa ação. Mas essa segunda ação, a mídia estatizada está colocando na manchete. A juíza do condado de Flórida rejeita a ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Então dá a entender que quem entrou com a ação levou a pior. Não é assim. A juíza, na verdade, ele acabou com o judiciário brasileiro. Ele ridicularizou a decisão do Alexandre de Moraes. Ele disse que não vou dar liminar, porque é prematuro, porque ninguém é obrigado a cumprir uma ordem ilegal, veio por meio de e-mail, né? Não se usou o meio diplomático, não se usou o Tratado de Cooperação Jurídica entre Estados Unidos e Brasil, então ninguém está obrigado a cumprir essa decisão que não surte efeito jurídico algum. Por isso que eu estou negando a liminar, entendeu? Que a ação é prematura. Quando ele formalizar, através do Ministério da Justiça, aqui com o Departamento do Estado, que é o órgão correspondente, aí sim que a Justiça americana tem que tomar uma decisão, mas não agora. Sim. Então, na verdade, uma decisão que ridiculariza a decisão do Alexandre de Moraes, a mídia estatizada está colocando como uma derrota dos autores da ação. Né? Mas, na verdade, nem caminhou formalmente como deveria, não, doutor? Então, por isso que não há o que decidir. Né? Sim. Doutor, e o Alexandre de Moraes, qual a impressão do senhor com relação à situação dele com os Estados Unidos? Como que ele se enxerga nesse cenário atual? Parece que ele está meio acuado, né? Está acuado diante dessa aprovação pelo órgão de justiça
Americano? do parlamento americano, que depois vai para o plenário, né? Plenário, o Trump tem a maioria, então vai passar. É que veda a entrada de estrangeiros que tenham desrespeitado os direitos humanos, a liberdade de expressão, etc. Então, Alexandre de Moraes está sentindo meio acuado e foi bater as portas do Ministério das Relações Exteriores, foi pedir uma ajuda. Então, pressionado, o Mauro Vieira teria telefonado para o secretário de Estado norte-americano, que é um órgão correspondente, mas o secretário americano simplesmente ignorou o telefonema, não descartou, entendeu? Então, Alexandre de Moraes, ele solicitou que Itamaraty fizesse uma nota. O Itamaraty fez uma nota e ele queria ver a nota antes de transmitir. Ele aprovou a nota e a nota foi expedida e, ao que tudo indica, também está sendo ignorado. Olha. Então, está aprofundando uma crise que era entre o ministro Alexandre e o Elon Musk, está virando uma crise institucional. Então, o judiciário, a mais alta corte de justiça do país, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, contra o governo americano. Entendeu? Então, isso não é bom. Agora, quanto à questão de proibir a entrada do ministro Alexandre de Moraes, teoricamente falando, o Supremo poderia pressionar o Congresso brasileiro para fazer a mesma coisa em relação aos americanos, entendeu? Fulano, Beltrano, assim que tem perfil assim, assim, assado, não entra no país, entendeu? Mas só que aí seria medir forças com alguém que manifestamente não pode ser vencido. Né? Dr. Kiyoshi, e a situação atual do ministro Alexandre de Moraes demonstra uma situação complicada com relação à análise feita pela OEA, não? Porque busca elementos e o Pedro Vaca, que é o responsável, saiu falando justamente que ficou aterrorizado com o que viu aqui. Então, isso pode até ter desdobramento nesse projeto de anistia, entendeu? Aí parece que está dando um fôlego para os parlamentares da oposição efetivamente fazer prosperar esse projeto de anistia, né? Eu acho que na concentração que o Jair Bolsonaro programou na Avenida Paulista, não lembro mais o dia, acho que o clima vai esquentar mais ainda, porque vai ser pró-anistia e contra o Lula. Né? Falando em Lula, a popularidade dele está despencando dia a dia. Né? Bahia e Pernambuco, que são estados tradicionalmente pró-PT, o presidente Lula perdeu espaço. Na Bahia deu 51% de rejeição, em Pernambuco 50% de rejeição. Nos estados da região sul-sudeste, então, passou de 60%. São Paulo, por exemplo, deu rejeição de 63,1%. E na região centro-oeste, na Goiânia, chegou a 70% de rejeição. Então, esse presidente Dilma sofreu impeachment com menos rejeição do que o presidente Lula está sofrendo na atualidade. Doutor, agora o que se dá essa rejeição tão grande ao presidente Lula? Por causa da política econômica errônea, por causa da despesa desmesurada. Então, o que acontece? Isso faz com que a taxa de inflação suba, aí os juros têm que subir para combater a taxa de inflação, então é um ciclo vicioso. Então, aí vem o quê? Vem a carestia. Vem a carestia que o Lula põe a culpa no consumidor. Eu falo, não, isso está caro,
Não Por que compra. que não compre? Aquilo está caro, também não compre, compre o que tiver barato. Só que para 45 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de miséria, tudo é caro, não tem nada barato, entendeu? Então, se o Bolsonaro falasse isso, ele seria acusado de genocida, né? E doutor Kiyoshi, a gente viu uma movimentação no governo esses dias, essa semana, com a saída da Anísia Trindade, entrada do Padilha para o lugar dela, e nessa sexta-feira o presidente nomeou, ainda não oficialmente, mas já convidou Gleisi Hoffmann para o lugar de Padilha, que era justamente na Secretaria de Relações Institucionais, até, doutor, porque ela já havia pedido para o presidente esse cargo para que ela tivesse essa articulação política, não? No governo. Ele está fazendo a acomodação de cadeiras, tendo em vista a composição nova da Câmara, né? Que o Hugo Mota não é que nem o Arthur Lira, né? Que faz tudo que o governo pedia. Ele não, ele brandiu a Constituição, falou, eu vou agir aqui de acordo com o que está na Constituição. Essa praça aqui é dos 3 poderes, não é de um só, não, e nem de 2. Então, ele já está fazendo essa acomodação. Agora, colocar Gleisi Hoffmann na Casa Civil, né? Na Secretaria de Relações Institucionais. Relações Institucionais, não sei se isso é uma boa, porque ela é da extrema esquerda, né? Esquerda radical, né? Então, não sei se o Lula fez uma escolha feliz. Agora, doutor, isso tudo é em função dessa necessidade de uma comunicação mais eficaz com o Congresso, mas também é numa tentativa de minimizar essa crise aí de popularidade? Eu acho que tem implicação com isso. Ele está desesperado, né? Então, por hora, ele optou, aparentemente, para polarizar a candidatura dele com Bolsonaro, porque virtualmente está inviabilizado a candidatura do Bolsonaro. Então, ele está contando já com a condenação, decisão que vai sacar do bolso do colete. Então, ele está polarizando com Bolsonaro, porque polarizar com Tarcísio, que está levando uma vantagem de 60%, né, do eleitorado, pró-Tarcísio, seria dar munição para ele, entendeu? Então, o Lula, muito esperto, ele está deixando o Tarcísio aí no banho-maria, não está mexendo com ele, mas está só atacando o Bolsonaro. Sim. Entendeu? Doutor Kiyoshi, e como que a gente pode falar agora da questão da Janja? Porque a AGU agora diz que, na verdade, o que está acontecendo é um ataque da oposição no que diz respeito a esse gabinete, vamos dizer assim, que foi instituído para ela lá em Brasília. Então, assim, a AGU diz que é um ataque. Na verdade, precisa conter gastos e dessa maneira não contém gastos de jeito nenhum. Isso é uma falácia, né? Não se trata de ataque. Trata-se de tentar corrigir uma situação irregular. A Janja foi nomeada por algum cargo? Não. Então, por que tem um gabinete lá no 3º andar do Palácio do Planalto? Por que tem assessores próprios? Desde quando uma primeira-dama precisa de uma montanha de assessores remunerados regiamente e que acompanha ela nas viagens internacionais? Para que tem que ter um gabinete lá? Então, aquela ação popular, que era para desmanchar o gabinete, demitir os funcionários, não sei o quê, por conta da negativa de liminar que o ministro Benjamin deveria ter dado, ele disse que vai esperar o recesso para distribuir. Até agora, ao que tudo indica, não foi distribuída essa ação. Está parado. Né? E as despesas delas
não passam pelo crivo da publicidade. As despesas do presidente Lula é transparente, está tudo lá publicado. Qualquer cidadão pode ter acesso aos dados, às despesas dele. A da Janja está sob sigilo. Por que está sob sigilo? Porque é ilegal, uma despesa ilegal. Então, a AGU dizem que isso é um ataque à figura da Janja, não faz sentido. Não é? É verdade. Então, não é um ataque. É uma manifestação em defesa do Tesouro Nacional. E, doutor Kiyoshi, se a gente agora ir lá para ex-presidente Dilma, porque ela, como presidente do Banco dos BRICS, agora também está com uma certa crise por lá também. E a gente tem acompanhado que ela está em fase de uma nova início de mandato por lá. E a crise é bastante grande, porque até mesmo funcionários desse banco pedem demissão, não param por lá, as metas não são atingidas, enfim, é uma crise que está sendo instalada e também precisa ser verificado isso, não, doutor? É verdade, ela não está exatamente qualificada para ocupar esse cargo, né? Quer dizer, ela nem fala inglês, né? Como é que está lá? E depois é uma pessoa que foi retirado do poder da presidência por incompetência. Não é? Enquanto ela estava conduzindo no primeiro mandato a economia no rumo certo, ela estava bem, mas depois ela começou a afundar o país. Economicamente, o Brasil estava indo de mal a pior. Então, ela foi apiada do poder. Então, como é que uma pessoa dessa vai ser presidente de um BRIC, que é quase que um banco mundial, não é? Então, não podia estar dando certo, né? Verdade. Dr. Kiyoshi, a gente vai fazer agora uma rápida pausa aqui no Poder e Negócios, mas você continue aí, porque esse intervalo é bem rápido. A gente volta falando, inclusive, de uma reunião que aconteceu entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, em relação à greve. Teve até bate-boca. É rapidinho, a gente volta já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder e Negócios, conversando com o jurista Kiyoshi Arada sobre temas tão importantes que têm acontecido e, olha, tem balançado, movimentado o nosso país e o mundo inteiro, todo o planeta. Dr. Kiyoshi, nessa sexta-feira teve uma reunião com Donald Trump e Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, situação em guerra contra a Rússia e agora os Estados Unidos, que forneceu até armamento e fornece armamento para a Ucrânia, tem conversado com o Putin, uma situação toda delicada. E agora nessa reunião teve um bate-boca logo no início e até o vice-presidente americano falou pro Zelensky, perguntou para ele: você não sabe ser grato, não? Não sabe agradecer, pelo menos? Pois é, foi uma reunião tensa, né? Porque essa reunião, a conversa que saiu, não era exatamente que o Zelensky esperava, porque aparentemente o Trump estava pressionando a Rússia, né? E agora, nessa reunião, ficou claro que
ele não estava totalmente contra a Rússia, né? Então, começou com desigualdade de pessoas participando da reunião. Zelensky estava sozinho, mal falando inglês. O Trump estava lá com o seu vice-presidente e estava lá com mais outro interlocutor. Então, um diálogo de 1 contra 3, não é? Então, o Zelensky levou a pior, né? Então, ficou essa dúvida. Será que os Estados Unidos, se firmar um tratado de paz, encerrar a guerra, vai assegurar a soberania da Ucrânia por quanto tempo? Não vai querer, e se a Rússia inventar uma outra guerra, qual é a posição que os Estados Unidos iria tomar? Sairia em defesa? Então ficou essa dúvida, né? É verdade. E o Donald Trump falou, essa reunião até teve um certo pano de fundo, a história de uma exploração de solo, né? E até Donald Trump disse, bom, se tiver um monte de gente trabalhando lá, a Rússia não vai querer invadir, não vai querer provocar nenhuma guerra. Toda guerra, no fundo, tem base econômica. Agora, tem a causa imediata, que pode ser um fato de alguém ter xingado um governante, etc., mas isso é irrelevante. Mas o objetivo principal é a parte econômica, né? Então, a Ucrânia tem riquezas lá, tem petróleo, tem minério, né? Então, todo mundo está de olho naquilo lá, inclusive os Estados Unidos, né? Sim. Doutor Kiyoshi, agora falou de petróleo, a Petrobras também agora está numa polêmica muito grande, vai estar prestes aí a distribuir dividendos, não, doutor? E bilionários, não? Exatamente. Então, interessante que a Petrobras dava imposto, tanto para a União como para a Prefeitura. Eu sei, porque eu estava na Prefeitura há 15 anos atrás, Petrobras era uma das grandes devedoras da Prefeitura de São Paulo. E aí, como que faz, doutor? Libera essa margem toda de lucro, mas não paga a dívida que tem? Mas é assim, né? Então, no Brasil, o errado é o certo. E o certo é que está errado. Entendeu? Então, promoção dos incompetentes e os competentes são alijados do poder. Entendeu? É tudo ao contrário. Tudo ao contrário, doutor, que eu acho. Então, quando a receita diminui, lá nos Estados Unidos eles contêm a despesa. Aí cancela o visto para o estrangeiro não ir lá causar despesa ou usar a infraestrutura deles. Aqui é o contrário. O tributo a receita está caindo, ele continua aumentando a despesa. Sim. Entende? Então, quando a receita era tal, ele gastava X% da receita. Como a receita diminuiu, eu tenho que gastar X mais Y. Entendeu? É tudo o contrário. Doutor, é importante também a gente falar da questão do Gold Card, não? Porque essa foi uma nova que o Trump soltou lá e a gente fica até abismado. São 5 milhões para comprar o Gold Card. É uma política inteligente. Esse programa está ligado a fluxo de imigrantes. Quem comprar esse cartão aí, Gold Card, por 5 milhões, tem o direito de residir lá nos Estados Unidos. Então, não é qualquer um que tem 5 milhões de dólares. Então, ele está, na verdade, convocando os ricaços do mundo inteiro para se radicarem lá e passarem a produzir lá. Sim. Entendeu? Bom, tendo 5 milhões de dólares, né? Hoje é equivalente a 25 milhões, quase 30, né, doutor? Porque o dólar alto. Então, aí não tem esse negócio de imigrante ilegal. Seja lá quem for, pagou 5 milhões, tá tudo certo. Ele pode morar lá, né? Doutor Kiyoshi, reforma tributária. Aqui como é que ela tá? O pessoal já está começando a se adaptar? Tem ligado para o senhor, os empresários, como é que está?
Doutor Kiyoshi, ajuda a gente, socorre, o que vai mudar, o que começa agora a alterar? É como disse, né? A verdadeira mordida, a população que aplaudiu, ajudou a aprovar essa reforma, influenciada pela mídia estatizada, só vai tomar conhecimento da realidade em 2033, quando efetivamente o IBS será implantado a 100%. Isto é, estados e municípios tributando com alíquotas que eles definirem, entendeu? Aí vem a mordida, porque essa alíquota de 26,5%, que é a alíquota básica, vai facilmente ser superada pelas alíquotas estaduais e municipais, entendeu? Aí o projeto, essa regulamentação, que a Lei Complementar 135 diz que quando isso acontecer, que o governo vai mandar um projeto de lei ao Congresso Nacional para reconduzir a nível de 26,5%. Mas isso é muito vago. O Congresso pode levar um mês, como pode levar 2 anos para aprovar. É verdade. E, doutor Kiyoshi, nesse período todo, é importante que as empresas, as pessoas façam exatamente o quê? Que elas se cerquem de que maneira para evitar uma surpresa lá na frente? Pois é, já existem vários escritórios de advocacia especializados em direito tributário, orientando desde já como é que os empresários têm que se portar, né? Então, o pessoal da área de serviços, ele já tem que consultar seus contadores ou empresas de contabilidade para fazer algum teste, alguma previsão para ver se vale a pena você ingressar no Simples ou ficar pagando acima de 26,5%. Porque mesmo com desconto de 30%, vai dar mais ou menos isso, quando entrar em vigor a alíquota estadual municipal, entendeu? 30% para o setor de serviço é muito pouco. A agricultura, que está cheia de insumo para ser deduzido, tem 60%. Não é? Então, essa simulação você tem que fazer para ver se vale a pena ou não. Ou então, se vale a pena, você vai ter que lutar para obter do Congresso Nacional o aumento de faturamento anual para permanecer no Simples. Micro e pequenas empresas. Aumentaria de 4 milhões. Hoje está a 4 milhões e 600. Né? Então, tem vários escritórios aí que já ultrapassam. E como você, escritório, não pode ter outra empresa, né? E aí fica complicado. Então, precisa fazer essa simulação. Sim. Agora, todas as outras áreas também tem que fazer simulações entre o que carga tributária que hoje existe e o que existirá ao longo dos 10 anos, não é? Para poder planejar a sua atividade econômica. Sim. Dr. Kiyoshi, importante também dizer que boa parte dessa arrecadação vai ser jogado lá para o comitê gestor, né? Vai, 60% da arrecadação de 2026 e 50% da arrecadação dos exercícios subsequentes. Isso é uma coisa de doido, né? Então você vê um órgão arrecadador cobrar para arrecadar e distribuir. Por que já não usa a estrutura dos estados e municípios que tem órgãos para fiscalizar e arrecadar? Não, pois aí desapareceria a função do intermediário. Então aí ficaria muito simples. Precisava complicar um pouco. Aí viraria um IBS estadual, IBS municipal e IBS federal com o nome de CBS. Então é muito simples, então não serve. Aí tinha que complicar. Dr. Kiyoshi, e até para quem busca entender mais sobre esses assuntos, tem que ficar por dentro dos lançamentos do senhor. Recentemente, o senhor lançou a 8ª edição do Código Tributário Nacional, uma obra jurídica
que traz atualizações, mudanças ali, informações para quem atua nessa área e para quem precisa ficar por dentro do que mudou, do que está novo, dos comentários do senhor, não, doutor? É verdade. Essa é uma obra que nasceu em parceria com meu filho Marcelo Harada, né? E já em menos de 8 anos, já estamos atingindo a 8ª edição. Então, eu atualizei com a última jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação à definição do contribuinte do IPTU, e fiz outras atualizações, e quando eu fechei o arquivo de atualização, a Ridal insistiu em eu espichar um pouquinho, falar sobre a aprovação do regulamento do IBS. Eu falei que não, isso daí vai ser objeto de comentário na obra específica, que é o Direito Financeiro e Tributário, que esse ano vai sair a 34ª edição. Agora, esse Código Tributário Nacional comentado não é apropriado, porque nós estamos comentando artigos do Código. Sim. E das leis conexas, como a Lei de Execução Fiscal, como a Lei do ICMS e ISS, né? Então, quem adquire esse livro, ele tem acesso a exatamente as informações, ou que está lá no Código Tributário. Está bem atualizado. Bem atualizado. E como o senhor estava contando, é importante que as coisas sejam bem separadas, para que não fique nenhuma dúvida, né, para que realmente seja de maneira fácil, compreensível, não? Exatamente. O Supremo Tribunal Federal, ultimamente, está combatendo, com toda razão, o chamado juridiquês, né? Eu nunca usei de juridiquês. Tem alguns colegas aí que fazem questão, né? Em vez de falar primeiramente ou a título introdutório, agora prolegômeno, né? Muita gente acha que é um palavrão. Agora, como eu digo, existem alguns termos jurídicos que não dá para evitar. São insubstituíveis. Como exemplo, efeito repristinatório. Não tem como substituir essa palavra, que muita gente desconhece, mas significa que uma lei que revogou a anterior, se essa lei que revogou a anterior for revogada por sua vez, não restabelece automaticamente a lei que for revogada, entendeu? Isso se chama a proibição do efeito repristinatório, isto é, fazer renascer algo que já foi revogado. Então, não dá para explicar isso em palavras, então você tem que usar que a legislação brasileira proíbe efeito repristinatório. Sim. Não? E o doutor Quioche sempre com um linguajar fácil de ser compreendido, porque é isso que faz com que a sociedade caminhe, com que as pessoas aprendam cada vez mais os assuntos, as informações que precisam ser aprendidas. Doutor Quioche, para a gente finalizar, eu quero a cereja do bolo hoje. Eu quero que o senhor comente aquele pedido da Defensoria Pública para a Prefeitura de São Paulo não utilizar os reconhecimentos faciais nos bloquinhos de carnaval, nos bloquinhos de rua. O que o senhor acha desse pedido da Defensoria Pública? Eu acho que não é descabível, né? É descabível, né? Por que evitar reconhecimento facial, né? Aí, será se tiver algum bandido pulando aí, é que é possível, né? Então, até nos estádios, por meio de reconhecimento facial, se pode descobrir alguém que está com mandado de prisão. Já prenderam gente no estádio graças a essa tecnologia. Então, eu acho que com muito maior razão, nos blocos carnavalescos, em que ninguém sabe quem é quem, entendeu? Tem que ter essa vigilância, né? Porque só de saber que vai ter esse reconhecimento facial, o indivíduo já vai prevenido, né? É verdade. E parece que, assim, entre aspas, não, doutor? Parece que o direito dos mano
é que está sendo privilegiado, que a sociedade de bem não está conseguindo mais viver, tem que ficar trancada, e o bandido pode ficar solto. E outra coisa, que já que você tocou na prefeitura, eu acho que o prefeito, quando disse que não vai autorizar mototáxi, ele está coberto de razão. Você sabe que os motoqueiros fazem nas ruas, né? É uma loucura, né? Você já pensou com alguém na garupa ele fazendo aquilo lá? E o hábito do brasileiro que não solta o celular nem na hora de comer. Ele está comendo e está falando no celular. Está no elevador, está falando. Está no metrô, ele está falando. Então, na garupa da moto, ele não vai sacar celular? E quando o motoqueiro der um movimento brusco, ele não vai cair? Porque ele não está segurando, ele está com o celular na mão. E quando chover, como é que faz? Ele vai tirar um guarda-chuva do bolso lá e... Quer dizer, ele vai causar mais acidentes, mais mortes. E o para-choque da moto é a perna da pessoa. Pois é. Então, isso é um risco muito grande para o passageiro e também para outras pessoas, né? Que a moto pode provocar um acidente um atrás do outro, né? Sim. Pode provocar um engavetamento, por exemplo. É verdade. Então, eu acho que isso daí, o pessoal está discutindo se é problema local ou se é problema federal. Eu acho que não é federal, porque transporte de passageiro é questão municipal, é questão de município. Peculiar interesse municipal. Então, eu acho que, tanto é que os táxis operam sob concessão. Eles têm um alvará do município. Sim. Entendeu? Tinha aquele decreto lá acho que do dia 25 de fevereiro, ele baixou um decretão, o Trump, declarando os cartéis e grupo de organizações criminosas transnacionais como um grupo classificando como terroristas globais. Isso pega em cheio o Brasil, porque tem o PCC. Então, aí, se ele classificar como terroristas globais, o governo americano está autorizado já, ipso facto, a impor sanções econômicas contra os países que mantêm terroristas globais. Olha. Terroristas globais é que não surte efeito só num país. Ele provoca um mal no mundo inteiro. Eu não sei se é o caso do PCC. Porque se levar em consideração que o PCC está por dentro de tráfico internacional de drogas, de armas, e mais do que isso, doutor, aquelas fintechs que operam o dinheiro do PCC. Eu acho que não está direcionado diretamente ao Brasil, mas pode pegar por aí, você está falando. Doutor Kiyoshi, um prazer bater esse papo com o senhor. Como sempre, a gente acaba aprendendo muito conversando com o senhor jurista, que tem são mais de 60 anos na advocacia. Não, 58 para ser exato. Olha, quase 60 anos na advocacia e, sem dúvidas, já viu muita coisa e está vendo coisas que nunca imaginou que fosse ver, não, doutor? É verdade. Mas olha, sempre um prazer. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, Tiago. E você que acompanhou essa entrevista aqui, pode ficar à vontade, compartilhar com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais. E mais do que isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, acesse também as redes sociais do Dr. Kiyoshi para ficar por dentro também de tudo que é postado por lá. Afinal de contas, Dr. Kiyoshi sempre produz assuntos interessantes nas próprias mídias sociais, como um Minuto Legal, né, doutor? Verdade. Em poucas palavras, são artigos que ele sempre está alimentando nas redes sociais que fazem uma baita diferença para você ficar sempre muito informado e antenado com, claro, a opinião do mestre jurista Kiyoshi Arada. Então, eu te agradeço demais pela companhia de hoje e te espero em nosso próximo encontro. Até lá!